Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para abordar os fatos recentes relativos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos quais eu tive a oportunidade de muito tristemente participar. Primeiro, registrar a surpresa pelo arbítrio dessa prisão, sem que houvesse o cumprimento de todos os prazos legais para que essa ordem fosse expedida. O juiz da 11ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro, apressou-se em pular estes prazos, em ignorar os recursos legais e prender o presidente Lula. Disse que ele tomou essa medida assodada para que não houvesse tempo de o Supremo Tribunal Federal discutir o tema da prisão em segunda instância e, com isso, evitar que Lula viesse a ser preso. Eu acho que essa atitude, mais uma vez, mostrou de forma clara como esse magistrado, lamentavelmente, tem agido de maneira parcial em todo esse processo. O juiz é um julgador, ele não é um promotor. O promotor é que se envolve no embate com o réu, especialmente com a sua defesa. O juiz é uma figura serena, imparcial, que julga os fatos e não toma partido. Infelizmente, o exemplo desse juiz não se coaduna com essa ideia que nós temos do magistrado. Mas, ao menos, ficou evidente para toda a população brasileira o ódio por ele nutrido contra Lula. E não sou eu apenas quem está questionando o procedimento que foi adotado. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi um dos primeiros a dizer que estranhava aquela pressa na prisão. E estranhava a própria prisão, porque o que estava em discussão não era meramente a situação do presidente Lula, mas de centenas de milhares de pessoas, especialmente pobres no Brasil, que são prejudicados com essa leitura daquilo que há de mais de cristalino na Constituição brasileira. Ou, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, insuspeito de falar de Lula e do PT, chamou a ordem de prisão de despotismo judicial, senhor presidente. Eu aqui, inclusive, quero fazer minhas homenagens ao ministro Gilmar Mendes, de quem nós divergimos em muitos e muitos momentos, mas que não podemos deixar de reconhecer nele uma pessoa corajosa, coerente e um garantista. O ministro Ricardo Lewandowski, hoje em artigo na Folha, pede o respeito às garantias constitucionais, especialmente ao princípio da presunção de inocência. E enganam-se aqueles que pensam que isso só vai atingir o presidente Lula. Nesse próprio poder legislativo, aqueles que daqui a uns dias tiverem seus processos, os seus inquéritos baixados à primeira instância, estarão muito em breve sujeitos a essa interpretação equivocada da Constituição brasileira. E a mídia já está pedindo sangue. Todo mundo está vendo. A televisão, falta agora alguém de mandato ser preso. Então, aqueles que hoje estão respondendo a processos que já estão denunciados, que podem ser julgados a qualquer momento, devem colocar as barbas de molho com relação a isso. Incontáveis juristas renomados no Brasil e exterior
se insurgiram contra a aberração da ordem de prisão e não conseguem entender como um país como o Brasil pode ter um juiz tão poderoso como é o senhor Sérgio Moro, que, aliás, hoje, publicamente, dá conselhos à ministra Rosa Weber de como ela deve se posicionar, como se ela precisasse disso para construir a sua opinião, a sua ideia e os seus conceitos. Estivemos lá ao lado de Lula em São Bernardo do Campo desde quinta-feira. E para espanto não só meu, mas de todos que lá estiveram, nós estivemos o tempo inteiro com um homem sereno, tranquilo, senhor de uma consciência limpa, um homem convicto da sua inocência, mas indignado por ser vítima da injustiça que sempre combateu. Lula é alvo de uma caçada implacável a que o mundo todo assiste e que diminui a democracia brasileira. Nós, inclusive, guiados pelo espírito democrático de Lula, não há nesse país ninguém que tenha o espírito democrático, radicalmente democrático, a consciência da importância das instituições como tem o presidente Lula. E foi por isso que ele, desde o primeiro momento, colocou que iria cumprir a decisão, ainda que em nenhum momento reconhecesse essa decisão, ainda que em nenhum momento considerasse essa decisão justa, porque ele estava sendo condenado sem a clarificação de qual crime que cometeu e sobre as provas que inexistem nesse fato. O objetivo dessa perseguição está cada dia mais claro para a população brasileira. É o desejo de tirar Lula da disputa das eleições. E por isso, a reação no Brasil e no mundo é de revolta e de indignação. Há absoluta consciência de que Lula é vítima de uma caçada implacável que o transformou num preso político. É isso, senhor presidente, o primeiro preso político do país depois do fim da ditadura militar, depois da Constituição de 88. Alguém que está preso sob o pretexto de ter cometido crimes comuns, mas que em verdade está preso para evitar que o povo brasileiro pudesse escolhê-lo para dirigir os rumos do nosso país mais uma vez. Um homem cuja prisão significa a cassação dos votos de dezenas de milhões de brasileiros, dezenas de milhões de pessoas que estão sendo caçadas nesse momento do direito de escolher o homem que querem para dirigir os destinos do nosso país. Longe de derrubá-lo, a sua prisão vai fortalecê-lo, porque reúne os brasileiros em torno de um projeto de país violentamente atacado pela prisão de Lula. E pasme, senhor presidente, cada um que lá chegava para falar com Lula, muitos desesperados, chorando, e quem os acolhia, quem os acalentava era Lula, mostrando uma força interior que é típica daqueles que sabem que já não são pessoas comuns, são história, representam a história do Brasil. Lula sabe, e toda a sua atitude, desde o momento em que foi condenado, até aquele momento onde resolveu enfrentar o próprio povo que ali estava, tentando impedir desesperadamente a sua saída. Que líder político nesse país, num momento difícil como aquele, reuniria tantas pessoas no país inteiro e que tivesse
a liderança de passar em meio àquela multidão em prantos, chorando pela prisão injusta do seu líder. A reação veio rapidamente. Mobilização em todo o território nacional, criações de comitês em defesa da democracia e pela liberdade de Lula. Milhares de brasileiros estão mandando cartas de solidariedade e ligando para a sede da Polícia Federal no Paraná para manifestar apoio ao ex-presidente. O acampamento em Curitiba quadruplicou e já há uma romaria de grandes nomes querendo visitá-lo, entre eles uma dezena de governadores impedidos pelo juiz que termina agindo como se um semideus fora. Governadores de 10 estados do Brasil, que estão ali para externar a sua solidariedade, o seu apoio. Pessoas que conhecem Lula não de hoje, mas de Lula, presidente da República, que resgatou cada um dos 27 estados dessa federação e que hoje, como disse o pastor Bel, aqui eu agradeço a manifestação dele, está sendo tratado como se fosse um inimigo público número 1. Já há mais de 150 mil assinaturas para indicar Lula ao Prêmio Nobel da Paz. E ainda esta semana haverá... Vou concluir, senhor presidente. E ainda esta semana haverá massivas manifestações em todo o país. É um levante nacional contra o arbítrio da insensatez e da perseguição judicial ao maior líder de todos os tempos no nosso país. A ordem é ocupar o Brasil de ponta a ponta até que a justiça seja feita. Libertem Lula e que ele possa concorrer às eleições.